Você é ocidental, Pedro? Oi? Você é ocidental? Sim, eu acredito na civilização ocidental. Já se olhou no espelho já, cara? Isso aí, galera, bora lá para mais um React. E ele está de volta, o meu amigo Elias Jabbour, e já está aí debatendo, hein? Os debates já estão acontecendo, o Vilela já está lucrando, já está feliz, aliás, beijo, Vilela! O Vilela que é o grande palco dos debates, não é isso? Então tá lá, o Elias, que está de volta no Brasil, depois de uma temporada na China, debateu com um camarada chamado Pedro Duarte, é isso? Que de camarada não tem nada. E nós vamos reagir um trechinho aqui, tá bom? É sempre legal, eu gosto bastante de comentar em cima do que o Elias fala. E o trecho que a gente vai reagir agora está intitulado Entenda por que o livre comércio é uma ilusão. E eu acho que é uma coisa que você tem que entender. Então, sem mais enrolação, bora pro vídeo. Até porque passa, como você falou, pelo processo de industrialização, do grande investimento das grandes empresas, o investimento privado, hoje nos Estados Unidos, em boa parte do Ocidente, ele é muito maior, mesmo no de risco, através de venture capital, do que o investimento público. É desse tamanho, muito maior, muito maior. Desse tamanho, Pedro. Você vai pegar venture capital, é coisa de trilhão. Agora, por quê? Não sou eu que vou pegar, né, o que eu tenho guardado e vou fazer um investimento de risco, porque, né, eu trabalhei meses, anos para poder acumular aquilo. É o cara que fica gigante, né, que na década de 20, 30, 40, 50, ele cresceu, acumulou capital, e ele pega uma parte. Cara, o cara da década de 20, 30 e 40 tá morto, né? O cara que tava acumulando capital nessa época, né? Eu vou ver a resposta do Elias, mas assim, é uma grande bobagem que esse cara já começou a falar, mas depois eu comento. Considerável disso e começa a botar em coisa de risco. Por quê? É o risco que vai dar 10, 15, 20, 30% de lucro pra ele que ele nunca vai ter, né, se ele continuar investindo do ramo dele. Vai lá, pega o Nubank da vida, ou pega outras empresas e fala, pô, vou botar aqui 50 milhões, 100 milhões, 200 milhões, 300 milhões. Quem investe hoje, inclusive no Brasil, muito mais nas startups, nas empresas que estão crescendo no Brasil, hoje, até porque o Estado brasileiro tá fiscalmente asfixiado, porque tá catando cada moedinha pra poder fechar. Não, tá asfixiado porque tem uma regra fiscal, né, autoimposta, que mantém o Brasil nesse estágio asfixia, tá? O Brasil deve moeda fiduciária e tá quebrado, pessoal. Isso é o case do capitalismo brasileiro, é esse, né? É o senso comum de que o país quebra moeda própria, né? Você continua, Pedro. Mas é isso. Hoje a maior captação de investimento, se alguém tem uma startup, se alguém tem uma empresa que tá crescendo, não vai procurar o Estado. Procura a Faria Lima. Porque onde tem o dinheiro hoje para fazer esse investimento de risco é na Faria Lima. Galera, startup pode ter um montante grande de investimento quando você junta tudo. Entende? Você junta tudo. São pequenos capitais em pequenos negócios. Tá? Quando a gente está falando de investimento de risco verdadeiro, tá? Por exemplo, você pegar e construir um projeto espacial, que nem o que a NASA fez nos Estados Unidos, tá? Que você vai gastar bilhões de dólares durante anos com garantia zero de que esse dinheiro vai retornar, a iniciativa privada simplesmente não faz. A iniciativa privada vai botar esse venture capital, tá? Em alguma aposta que eles estão fazendo, de algo que já existe, e que a chance de dar certo, tá, é razoável a grande. Você não vai investir 10, 15, 20 anos numa coisa que você não sabe que vai dar certo. Só quem faz isso é o Estado, tá? Mas vamos ver a resposta do Elias. A Faria Lima é o Estado brasileiro, tá? Só pra deixar claro. É o Estado brasileiro. Eles mandam o Estado brasileiro. E mais, uma coisa, Pedro, você começou a conversa nossa falando informação de preço. Já demonstrou inteligência aí. Preço da China, no caso. Eu sou favorável sempre à internalização da formação de preço. Quanto menos a gente depender de preço fora do Brasil, melhor pra gente, tá? Perfeito. Que, aliás, é uma questão que eu levo pro nosso secretário um comunista dando ideia para o secretário de Desenvolvimento Econômico do Rio de Janeiro, tá? Que o Brasil, por exemplo, a Bolsa do Rio, por exemplo, ela poderia começar a concorrer com a Bolsa de Chicago para quê? Na formação de preço futuro de commodity. Eu sou favorável que a Bolsa do Rio seja essa... A commodity é um potencial nosso hoje. Não é potencial, é uma questão de segurança alimentar para o mundo. Tô pensando na humanidade. Né? Porque hoje você produz 3, 4 vezes mais alimento do que e tem fome no mundo, né? Então tô pensando no sul global, né? Eu penso, o meu mundo, eu sou brasileiro, sou louco pelo meu país e esse amor me condiciona a ter um amor incondicional pela humanidade. Então eu penso na África, na Ásia, na América Latina. Então eu quero internalizar a nossa formação de preço aqui dentro. Então essa questão da Bolsa do Rio, por exemplo, você ter isso, para mim é uma ideia que eu já dei, eu tenho que pensar nisso.
Pedro, não existe subida na escada do processo de desenvolvimento econômico e salto tecnológico, ou seja, a startup, por exemplo. Puta, ela vai lá na Faria Lima, não sei o quê. Faria Lima é uma realidade paralela, entendeu? Vamos pegar os capitalismos que deram certo, né? Japão, Alemanha, Coreia do Sul, Estados Unidos, sabe? Deram certo entre aspas, né, camarada? Mas tudo bem, tô te entendendo, bora. Elas só crescem, elas chegam num ponto em que elas só vão crescer mais se elas forem protegidas. Isso também é empírico, né? Ou seja, a Alemanha recentemente ela levantou um muro de 500 bilhões de euros para proteger a sua indústria chinesa. E ao proteger a sua indústria chinesa, protege todos os seus empreendedores privados. Aquele cara que é da startup, que você está colocando, ele é protegido. E Estados Unidos se fala com o Trump agora, né? Ele tarifa tudo quanto é lado e tal. E quem vai se beneficiar em certa medida são os pequenos empreendedores privados. Né? Então chega num ponto da escada tecnológica em que eles não chegam lá sem o Estado. Não chegam. Isso. Por quê? Porque o próprio mundo, como eu tenho dito em vários lugares, ele é o quê? Ele é a competição entre grandes blocos de capitais. Então, no teu caso, o mundo não é essa coisa da oferta e demanda, das instituições que funcionam, o mundo baseado em regras. A grande regra é o seguinte, é o capital americano contra o bloco de capital chinês, que é contra o bloco de capital europeu, e por aí vai. E aí, meu amigo, o jogo é proteção. Aí, com proteção, você pode fazer todos esses experimentos aí que você está falando. Ou seja, venture capital, legal. Desde que o Estado esteja me protegendo da concorrência chinesa, que para vir aqui para me comprar, vai ser ótimo. Né? Então, você está trazendo exemplos que eu acho que... Perfeito. Só complementando, o que o Elias está dizendo é o seguinte. Toda essa revolução do Vale do Silício só acontece porque tem o Estado por trás, protegendo, né? Enquanto esse setor está incubado, enquanto esse setor está crescendo. A questão das barreiras do Trump agora, elas são novas apenas em alguma medida. Apenas no trato da coisa. Porque essa sempre foi a tônica dos Estados Unidos e de todos os grandes países. Qual é a realidade do desenvolvimento capitalista no mundo? Déficits, pesados déficits públicos, política industrial e protecionismo, gente. Não há um único país que tenha, entre aspas, ficado rico que não tenha praticado isso. Não existe. Qualquer coisa que o liberalzinho fedido vier te falar é mentira, gente. É bobagem, é conto da carochinha. Você pega a história dos Estados Unidos, tá lá desde o Destino Manifesto, tá lá desde do Alexander Hamilton, tá? Tem o texto aquele que eu sempre cito aqui, que é de um keynesiano, mas que faz um resgate histórico muito bom de todos esses processos, que é do professor, se eu não me engano, norueguês, Eric Heiner, né? Por que os países ricos ficaram ricos e por que os países pobres continuam pobres? É um texto devastador, que mostra que desde as economias clássicas até as atuais, todos os países capitalistas considerados ricos assim se tornaram por causa de grotescos déficits públicos, guerras, protecionismo e política industrial. Não tem mistério. O que acontece é que os países centrais que dominam os países do sul global impedem os países do sul global de exercer políticas econômicas nesse sentido. Vendem pra gente um mundo de laissez-faire, dizendo, olha, não, vocês querem ficar ricos? Façam o seguinte, façam superávit privado, desestatizem a economia, derrubem barreiras, não façam política industrial. Ou seja, tudo o oposto do que eles fizeram. Porque eles sabem que essa é a forma do fracasso. Essa é a forma do fracasso. O economista Gunnar Myrdal já nos ensinou lá atrás de que, olha, se você libera fluxos, você torna mais iguais os iguais e mais desigual os desiguais. Liberar fluxos, havendo grande disparidade de produtividade entre as economias, você faz a economia mais produtiva mais rica e a economia menos produtiva mais pobre. E é basicamente isso que os liberais vendem pra gente. Por que a China está crescendo tanto há tanto tempo? Porque está fazendo todo o oposto dessa fórmula. A China tem uma moeda desvalorizada, roda déficits fiscais grotescos há décadas, faz um protecionismo ferrenho, política industrial, tá? Ou seja, 100% o oposto do que diz a cartilha neoliberal. E aí os neoliberais olham para o que a China está fazendo e dizem assim, a China vai quebrar, olha só, o nosso manual aqui diz que se fizer isso quebra, então a China tem que quebrar. E por isso que a China está quebrando há 20 anos. Porque faz mais de 20 anos que eles fazem isso, e segundo a porra do manual deles, se fizer isso, quebra. Mas a China, em vez de quebrar, a China cresce e vai de vento em popa. Porque esses manuais, eles não são sérios. Eles não são técnicos.
Veja, o liberalzinho que tá debatendo aqui com o Elias já veio com esse papo fudido de o Brasil tá quebrado, contando moeda. Aí o Elias aqui foi até generoso, dizendo, o Brasil com moeda fiduciária tá quebrado. Não tá quebrado, gente. Não tá quebrado, tá? Nenhum país que tem moeda soberana e bom volume de reservas internacionais está quebrado. Nenhum país nessas condições está quebrado. Quebrada está a Argentina, que não tem dólar, tá? Com uma indústria afundando 20%, tá? Demissões em massa na Argentina. Tá todo mundo achando o máximo. Os argentinos estão vindo pro Brasil comprar tudo. Claro, né? Quem é que vem pro Brasil nas férias, galera? Vocês acham que é o trabalhador argentino mais ferrado? Não, é aquela fração dos argentinos que ganham em dólar. A maior parte dos argentinos não tem o que comer. Essa é a realidade. Mas a popularidade do Milei tá alta. Também já tá derretendo. Não dá para sustentar a ilusão por muito tempo. Não tem como fazer isso. Tá? Então, esse discurso todo liberal é tão só isso, um discurso que tem uma finalidade econômica, política, muito clara, que é manter os países pobres pobres e manter os países ricos ricos. Por que a China consegue fazer tudo ao contrário e o Brasil não? Porque na China teve uma coisinha chamada revolução, que cortou a amarra política. Se amanhã o Lula demite o Haddad, né? E coloca, sei lá, um desenvolvimentista raiz, né? Porque eu não vou nem dizer comunista, porque, né? É o Lula, né? Mas bota, sei lá, um desenvolvimentista raiz para fazer algo que foi feito na China, que foi feito no Vietnã, que foi feito na Coreia do Sul, que foi feito na Alemanha, que foi feito nos Estados Unidos, que foi feito no Japão, para ver o que acontece. Não dá 2 semanas, tem porta-avião dos Estados Unidos aqui na Baía de Guanabara. 2 semanas. É golpe de Estado, é o diabo. Não vão deixar fazer. Pensa no Brasil, que é um país que tem um mercado interno pujante, tem solo fértil durante o ano todo para plantar qualquer coisa, é rico em minério, é rico em petróleo, é rico em água potável. Quer dizer, o Brasil, daquilo que realmente interessa, é um país muito rico, gente. Muito rico. Porque a riqueza não é moeda fiduciária. Moeda fiduciária é crédito. É crédito, não é riqueza. Não é valor, é crédito. Esse crédito, se bem utilizado, ele se transforma em valor. Entendem? Mas para se transformar em valor, o que você precisa? Você precisa de capital humano, você precisa de matéria-prima, precisa de energia, precisa de solo. Entende? E isso que é o que realmente interessa, o Brasil é rico para um caralho. Só que toda essa riqueza, ela é, desde 1500, pilhada pelos europeus, pelos estadunidenses. O Brasil é vítima de pilhagem há 500 anos. O Brasil é a galinha dos ovos de ouro de boa parte dos países ricos do planeta. É fundamental manter o Brasil nessa condição, como se fosse um país pobre, sendo que o país é riquíssimo. Sabe o que é um país pobre? O país pobre é a França, galera. A França é um país fudido, pobre, que não tem nada, não tem solo para plantar, não tem minério, não tem petróleo, não tem porra nenhuma. Isso é um país pobre, gente. O Brasil é um país rico, entende? Se você tirar o controle desses países ricos sobre o Brasil e sobre outros Brasis tantos que nós temos no mundo, no sul global, acabou para essa turma, porque essa turma é pobre. Pobre, daquilo que realmente interessa para o gênero humano, eles são miseráveis. São miseráveis. Rico é o Brasil, galera. É isso. São interessantes, mas é a porta de trás do capitalismo. A porta da frente é a fortíssima proteção estatal, seja das grandes empresas, dos grandes monopólios capitalistas, seja das suas startups com potencial tecnológico. Enfim, é um bom debate esse. Não, acho que a gente vai falar de liberdade econômica, né? Do quanto os países... Não, você não tá nessa não, né? É claro que existe liberdade econômica. Você defende uma restrição da liberdade econômica e não, muito pelo contrário. E acreditam mais na liberdade econômica, que você falou. A Alemanha restringe... Cara, isso é uma liberdade econômica, cara. É uma panaceia, é uma bobagem, cara. Sabe, o que é liberdade econômica? O que é liberdade econômica? Isso pra mim. Sabe, não tem determinação pra essa porra. Sabe que você pega aquele ranking fake lá, daquela agência de propaganda lá, Heritage Foundation,
Sabe, os caras dizem que Singapura é um dos países que tem a maior liberdade econômica do mundo. Galera, Singapura, para você comprar um carro, você tem que pedir autorização pro governo. Porque são não sei quantos só por ano. Singapura, até empresa de táxi, barbearia, tem algumas que são, em parte, do Estado. Você não consegue um aluguel sem pedir autorização pro governo. Aí tá lá no topo dos índices de liberdade econômica. Isso é uma bobagem. É uma bobagem. Isso é uma mentira. Gente, Heritage Foundation, que organiza essa porra desse ranking, é uma agência de propaganda. Propaganda. Singapura, eles controlam até o chiclete que tu masca na rua. Aí tá lá. Ela tem liberdade econômica. Isso é uma bobagem, gente. Isso é uma bobagem. Entendeu? Tenta vender minério de ferro para os Estados Unidos, tenta vender laranja para os Estados Unidos. Você vai ver o que está acontecendo. Sempre foi assim. Restringiu. Isso é um nível de liberdade econômica, o quanto ele restringe ou libera a entrada de produtos e serviços de empresas estrangeiras. Sim. Isso é um grau de liberdade econômica. Tá, Né? é mais interessante que o da outra lá, né? Que Renata? Renata tinha eu lembro que eu me esqueço, ela tinha uma lista. Tal país, Taiwan, liberdade econômica imensa. Pô, Taiwan é estado até a tampa da panela, né? Não, eu tô Sabe? falando em cima do que você pontuou. Não, a Alemanha eu tô fez te uma dando restrição. razão, eu tô te dando razão. Não tô te... É porque eu acho que o que a gente tem que separar é... O Elias é muito simpático, tá? O Elias é um gentleman. Existe a China, que é um fator... Você está qualificando o debate. Eu estou te comparando com alguém que desqualificou o debate. Sabe quando o Elias fala isso, sabe? Parece que você tá oferecendo milho pra galinha. Sabe quando você quer matar uma galinha, você joga milho pra ela, né? Eu ia dizer um palavrão aqui, eu ia fazer uma outra analogia, mas vou ficar com essa, tá? Né? Que às vezes quando você quer... Bom, deixa pra lá, né? Ou seja, você não está trazendo uma régua aqui para mim, ó. Você lembra do celular aqui que... E ela caindo na casca de banana o tempo inteiro. Vê pra mim no Google aí no Google pra procurar as coisas assim, da liberdade econômica, entendeu? Ele não precisa disso, entendeu? Enfim. Mas o que você quer falar sobre liberdade econômica? Não, vamos lá. Exatamente. Existe a questão geopolítica. Então, quando você coloca a questão da China, ela acaba transcendendo, ela é diferente, ela é tratada de forma diferente por N motivos do que o quanto os países, habitualmente, nos últimos 50, 60 anos, começaram a construir de rede. Né? O Ocidente, Estados Unidos, Europa, parte da América Latina, trocam bens. Você é ocidental, Pedro? Oi? Você é ocidental? Sim, eu acredito na civilização ocidental. Já se olhou no espelho já, cara? Cara, do nada, mano. Do nada, mano. Você é ocidental. Você se considera ocidental. Você já se olhou no espelho? Caralho, essa foi muito boa, velho. É muito boa, cara. É muito boa, cara. O sonho do liberal brasileiro é ser ocidental, né, galera? Alguém tem que avisar essa turma aí, cara. Entendeu? Chega no mundo ocidental de verdade e olha como é que eles vão te tratar, meu querido. Pelo amor de Deus, se olha no espelho. Se olha no espelho, meu querido. Se olha no espelho, meu querido. Você é latino-americano, meu querido. Você é latino-americano, meu querido. Sul global, entendeu? Se subir lá pros Estados Unidos... Sabe que se for preencher uma ficha lá de emprego lá, se você marcar white, né, branco, eles vão dizer pra você assim, meu velho, tá errado, tá? Você tem que botar aqui Hispanic, entendeu? É isso que você tem que botar aqui. Ah, mas não sou, eu sou brasileiro. Mas é isso aí que você tem que botar, porque pros gringuitos, para os verdadeiros ocidentais, você não é branco, entendeu? Você não é branco. Entenda essa porra. Eu tô falando sério. Sim. Ué, Então tá bom. dos meus ascendentes, eles são ocidentais. Tá. Uma parte deles. Uma parte deles. Tem uma galera aqui no Rio Grande do Sul aqui que também tem esse papinho, sabe? Tem a colônia alemã, a colônia italiana que eles dizem, não, porque, né, eu vim da Itália. Bugrada, cara. Paco Pedro, vai lá. Não, mas vamos lá. Uma parte vem do Nordeste, que é Brasil, e outra parte vem de Portugal, que é ocidental. Né? Mas, ok. Então, a civilização ocidental, que eu acredito nela, e moralmente acredito que tem valor de democracia liberal, ter direito a voto, ter direito a ser um vereador liberal, que eu não teria como concorrer em Xangai, mas, para além desse debate, esses países construíram, ao longo das últimas décadas, né, comércio entre eles, e foram derrubando. Um longo trabalho, né, de décadas de construção, que eu até venho criticando, que o Trump vem fazendo, porque, na minha opinião, ele está desestabilizando essa rede que se criou, de comércio. Então, empresas francesas investindo nos Estados Unidos, empresas americanas investindo na Alemanha, empresas japonesas entrando nos Estados Unidos, Toyota e Ford caindo na porrada.
o Chile indo negociar com a Coreia do Sul e fazendo acordo, basicamente, de livre comércio ali de carro, você vai no Chile, que tem uma renda média, né, superior à da China, claro que são... Mas fala a população do Chile pra mim. Não, é um país muito menor. 17 milhões de habitantes. Não é quase comparação, né, pô? Mas a gente não pode ignorar que é uma realidade, né? Se a gente fosse comparar com os equivalentes dele socialista, seria, vamos comparar com o que deu na Venezuela, o que deu... Vamos pegar os exemplos menores. Não, bloqueia, coloca 600 sanções sobre o Chile pra ver como o Chile vai ficar. Exato, sanção. Vai ficar gostoso o Chile, entendeu? Como eu acredito na troca de comércio e de serviços, quando você coloca sanção ou quando você faz um bloqueio, e aí tem geopolítica por trás. O que aconteceu? Defende a questão aqui publicamente que olha, eu sou contra o bloqueio a Cuba. Eu sou contra o bloqueio a Venezuela. Não, como, do ponto de vista de liberdade econômica, eu sou contra. Mas eu entendo que existem fatores geopolíticos. É o que você, inclusive, sempre comenta. Existe um processo histórico. Eu adoraria que o mundo inteiro... Olha o comunista, depois sou eu que sou comunista. O Pedro tá aqui. É história. Claro, a história ela afeta a realidade. Eu adoraria que todos os países fizessem comércio entre si livremente. Que o cara produzisse em Cuba chegasse aos Estados Unidos, que o chinês produz chegasse no Japão, mas aí entra a geopolítica e cada um tem a sua questão. Só que, quando o Ocidente, majoritariamente, mas aí vem o Japão, que se ocidentalizou, a Coreia do Sul, mas quando eles vão fazendo essa rede de troca, nunca houve, na história da humanidade, um combate à pobreza e à miséria tão forte quanto esse. O que cresceu de renda per capita, o que o mundo aumentou de expectativa de vida, diminuiu de miséria, cara? aumentou de prestação de serviço na saúde, melhora de qualidade de educação. Do que ele tá falando, cara? Será que esse cara tem dado uma olhada aí nos relatórios que saem seguido aí da OSFAM? Será? Será que ele tá vendo que nunca a concentração da riqueza foi tão grande? Será que... Eu não sei do que ele tá falando, cara. Porque o liberal gosta de pegar aqueles dados, né? Dizer, que as pessoas saíram da miséria. Eles vão lá e pegam, botam um gráfico. Tem duas coisas naquele gráfico para dizer que o capitalismo tirou as pessoas da miséria. Duas coisas naquele gráfico. Primeiro, você olha ali, o que é não estar na miséria? São fodendos $3 por dia. Quer dizer que se você tiver 16 ou 18 conto por dia, você não tá na miséria. Bom pra você aí? Hã? Pensa, com 18 conto por dia você tem que morar e comer e viver. Mas isso não é miséria. E segundo, quando você olha pro gráfico, onde é que tá esse salto? É na porra da China. Então quem produz esse dado, primeiro é a China e segundo é $3 por dia, caralho. Outro dado que a galera ignora quando fala da turma que saiu da pobreza. A alienação. Veja, quando o trabalhador não é apartado dos seus meios de produção, ele não precisa de $3 ou de $5 ou de $10, ele produz seu alimento. Agora, se ele é apartado dos seus meios de produção, ele é obrigado a conseguir uma quantia X de dinheiros para coisas que antes ele não precisava de nenhum dinheiros. Então veja, essa conta é mentirosa, dizer que o capitalismo tirou as pessoas da miséria, tá, gente? É isso. Tudo isso nessas décadas em que, beleza, tinha lá a China no seu processo paralelo, tinha a União Soviética durante certo tempo no seu processo paralelo, mas essa civilização ocidental, com muito livre comércio, tô falando, carro coreano entrando no Chile, né, Toyota caindo no pau com a Ford concorrendo. Então esses países negociando entre si, caindo suas barreiras, formando blocos comerciais, o Brasil com o seu Mercosul, a União Europeia, né, e Portugal se desenvolveu muito com isso, depois que se integrou à União Europeia, isso teve um resultado fenomenal na história da humanidade. Por quê? Porque eles formaram entre si. Que resultado, cacete, cara? Qual é o resultado? Tem 200 países no mundo, 20 são considerados ricos, e dentro desses 20, você tem 10% da população vivendo bem. Deu certo pra quem? Deu certo pra você que tá me assistindo aí? Deu certo pra quem? A pergunta é, deu certo pra quem? Como é que você tem a cara de pau dizer que um modo de produção deu certo depois de 300 anos, onde 10% do planeta é considerado desenvolvido e dentro desses 10%, mais ou menos 10% vive bem, os outros 90% sobrevive. Como que você tem a cara de pau dizer que isso aí deu certo? Blocos comerciais, e beleza, tem influência dos Estados Unidos ali como grande líder, mas tem outros países e fizeram comércio entre si. Agora, a questão, travou a China, como eu disse, eu adoraria que o mundo comercializasse livremente, mas existem questões geopolíticas que afetam as relações comerciais entre China, entre o Oriente Médio, entre Cuba, entre Venezuela, é um fato. Sim, Pedro, não concordo com você, fraternalmente, não concordo. Né? Livre comércio não existe. Não existe. Nunca existiu? Nunca existiu livre comércio. Eu quero que alguém me prove isso. Tô falando de livre comércio é o seguinte, você fala pra mim, você poder falar pra Elias, existiu sim. Os americanos abriram seu mercado de automóveis para o Japão durante X anos, né, por conta da Guerra Fria. É verdade. Os americanos abriram seu mercado de eletrodomésticos para a Coreia do Sul. Vou concordar com você. Olha, os americanos fizeram, ou seja, pontuais. Não, eles usaram o seu mercado como fator geopolítico durante muito tempo. A década de 80 acabou a festa.
Chega o Reagan nos Estados Unidos, fala assim, acabou essa farra de Estados desenvolvimentistas no México, no Brasil. Japão, eles fazem um acordo com o Japão, colocando, aumenta a 30% as tarifas de comércio japoneses, faz o Japão valorizar sua moeda, né? Ou seja, o acordo de Plaza, né? E agora o exemplo mais recente, caso da Alemanha, né? Porque a guerra da Ucrânia não é uma guerra contra a Rússia somente, ou uma proxy war contra a Rússia, é uma proxy war contra a Alemanha. Os americanos ao destruírem a Nord Stream, que agora já tem provas que foi os americanos que destruíram aquele gás. Já tem, isso aí já tá no... Na quinta casa desse morte já tá provado que aquilo ali foi... Qual que era o grande fator de produção, usando o termo neoclássico, o liberal, que fazia que barateasse o custo da indústria na Alemanha? O gás. Então, quando os americanos eles cortam esse vínculo entre Rússia e Alemanha, eles destroem completamente a capacidade de competição da Alemanha. Então, a Ucrânia, não quer entrar nessa discussão, é uma proxy war contra a Alemanha. Tanto é que a Alemanha, por exemplo, ela está tendo decrescimento econômico, a perda de dinamismo industrial absurda, então voltando a usar carvão, por exemplo. Galera, assim, só um adendo também, tá perfeita a explicação do Elias, assim, mas que todo mundo entenda de maneira bem direta. Japão e Alemanha, e a Europa como um todo, vai. Né, uma proporção um pouco menor do que a Alemanha, são protetorados dos Estados Unidos. Eu gosto de chamar de colônia mesmo, vai. O caso da Alemanha, que o Elias está descrevendo aqui, é didático. A Alemanha, para apoiar os interesses econômicos dos Estados Unidos, ferrou com a própria economia. É isso, tá, gente? O que os Estados Unidos impôs à Alemanha é algo digno de uma metrópole impor à sua colônia. Olha, vocês vão se ferrar para que nós possamos lucrar. É isso, tá, gente? Assim, direto e reto, é isso. A posição da Alemanha em relação à guerra da Ucrânia, as sanções com a Rússia, ao acesso ao gás russo, ferrou com a economia da Alemanha para beneficiar a economia dos Estados Unidos. Ora, não é um tratado igual, gente. É desigual. Onde um manda no outro. Os Estados Unidos manda na Alemanha. Como no exemplo que o Elias está dando aqui no Japão, lá no final dos anos 80. Os americanos chegaram, e para mim o Japão também é uma colônia dos Estados Unidos, tá? No limite é isso. Tá? O comportamento é isso. Os americanos chegaram lá e disseram, é o seguinte, ó. Vamos valorizar a moeda aí, não tava dando certo, a indústria de vocês cresceu demais, acabou essa porcaria aí. E os japoneses disseram, bacana, é isso, tá bom. E desde então a economia do Japão está estagnada. Tá? É isso. Ou seja, isso é o quê? É ciclicamente os americanos intervindo na realidade internacional e falar, vamos acabar com essa festinha. Do plano de energia nuclear. Ou seja, vamos parar com essa festinha aí. Ó, pessoal, no Brasil, continua ensinando aí livre comércio na universidade, tá? Continua ensinando que os preços são naturais. Continua com esse papinho na PUC do Rio aí, de curso de economia. Continue aí. Aqui não, aqui... É isso, tá? A maior parte dos cursos de economia aqui do Brasil são propagandas ideológicas. Essa USAID aí tá há décadas formatando os currículos dos nossos cursos de economia. Para vir o bolsonarista trouxa dizendo que esses caras estão financiando a esquerda. Aí o exemplo que eles dão é o Felipe Neto. Puta que eu pariu, entendeu? É isso que eu tenho que dizer. Puta que eu pariu, entendeu? É isso. Aí os caras estão lá, os caras desenharam todo o currículo do INSPER, né? A PUC do Rio, que nem diz o Elias aqui, né? E aí sai lá os papagaios lá dizendo, oferta, demanda, olha só, eu sou o gênio da economia, entendeu? A livre mercado, é isso, entendeu? Menos Estado. Pronto. PhD em economia. E sabe o que servem esses PhDs? Para continuar ferrando, porque esses caras são escutados pela mídia de massa, esses caras são escutados pelos formuladores de política econômica. A porra do Haddad vai de novo lá na porra do BTG Pactual. E lá dizer, lá pro Odé Esteves e pra banqueirada todos, olha só, eu que sei privatizar, olha só, eu que sei fazer superávit primário, olha só, eu que vou entregar a taxa de juros, entendeu? Aí quando eu fico puto com a porra do Haddad é por causa dessas merda. Pra depois vir um web petista que me encheu o saco, entendeu? Você não vê numa central sindical, você não vê num grupo de base de trabalhadores, mas você vê dia sim, dia não, mandando recadinho pra porra da banqueirada e pra porra da Faria Lima, tá? Se fuder, caralho. Você tentar comprar a Amazon, eu e você juntamos uma grana, vamos comprar a Amazon. Não deixa. Aqui não entra, nem com o Reagan, nem com o Barack Obama, nem com o democrata, porque eles não deixam.
Claro que Não não. deixam. Eles protegem essas empresas, a gente não consegue. Então eu discordo fraternalmente Claro. de você, Não, bom debate. de que não existe o livre comércio, nunca existiu. O que existe é o seguinte, condicionantes geopolíticas que possibilitaram, a partir do privilégio exorbitante do dólar, né, que os americanos abrissem e fechassem sua economia. Perfeito, muito bom. Eu gosto muito, assim, quando o Elias fala, assim, né, desse jeito gaguinho dele, né, mas ele é muito bom, eu gosto, sim. Claro que a gente discorda em alguns pontos, né, gente, mas assim, do que ele disse aqui, eu não tenho muito a discordar, não, acho que tá tudo tranquilo. E valeu mais uma lapada no Liberal, tá bom? Bom, e assim, chegou aqui até o final, deixa o teu like, comenta aqui embaixo o que você achou, tá bom? Confere se tá inscrito no canal e se puder, ajuda na manutenção da nossa programação. Valeu, falou, tchau, tchau e até a próxima.